Ok? Então, vamos lá. A aula aí de número 5 de elementos de máquinas. Então, volta a avisar aí, né, que eu botei uma lista de exercício ontem lá no AVA, tá bom? Para vocês aí. Entregar semana que vem, acho que é quinta-feira, se não me engano, a data da entrega. Não, quinta, hoje é dia 29, né? Deixa eu ver aqui no calendário, aqui, 29. Deixa eu ver qual dia que eu botei a lista para qual dia de entrega. É dia 5. Isso mesmo, quinta-feira que vem. Mas tá tranquilo, a lista é baseada no material de aula. Praticamente vocês consultarem os slides e responder, ok? Eu vou passar essa aula hoje e aí depois eu passo uma aula vou gravar uma aula de exercício sobre essa parte de fadiga aí, exercício com números, né, com conta. O assunto de hoje, então, é critérios para estimar a falha por fadiga e também os fatores de correção para resistência à fadiga ou limite de fadiga teórico. Ok? Então, vamos lá. O limite de fadiga, SE', depende muito da qualidade de fabricação do material, já que a fadiga depende de efeitos internos. A gente viu aí que a fadiga, o fenômeno da fadiga é o quê? É o fato do material falhar, ou o material se romper, não é isso? Abaixo do limite de escoamento ou do limite de ruptura do material, devido a carregamento dinâmico, né? Carregamento cíclico. Na última aula ao vivo, eu até peguei um cabo de cobre e fui fazendo assim com um cabo de cobre. Aí, quando eu faço isso aqui, eu não excedi o limite de ruptura do cabo de cobre, certo? E, deixa eu ver aqui de novo. Ó. Não vou fazer de novo tudo, não, mas só para a gente relembrar um pouquinho. Olha só. Quando eu pego um cabo de cobre, ou de qualquer outro material dúctil, né, um metal, se for material frágil, você fez assim, ele já quebra. O material dúctil, quando eu faço isso aqui, ó, assim, ele está dentro do limite de escoamento, está abaixo do limite de escoamento. O esforço que eu coloquei na peça está abaixo do limite de escoamento, por quê? Porque ele volta ele se deforma, mas quando eu tiro o esforço, ele volta à sua forma original. Quando eu coloco um pouco mais de força, quando eu vou até aqui, ele está no limite elástico, né? Quando eu aplico uma força maior, ele se deforma permanentemente, ou seja, ele tem uma deformação plástica. Mas ele não se rompeu, ok? Ou seja, eu ultrapassei o limite de escoamento, quando eu faço isso aqui, que ele se deformou permanentemente, mas não ultrapassei o limite de ruptura, porque ele não se rompeu. Porém, se eu ficar fazendo isso aqui várias vezes, eu não estou ultrapassando o limite de ruptura, certo? Mas estou ultrapassando o limite de escoamento. Se eu ficar fazendo isso aqui muitas vezes, ele se quebra. Se eu ficar fazendo isso aqui muitas vezes, assim, o que vai acontecer? Eu não atingi o limite de ruptura, concorda? Porque senão eu teria se rompido na primeira vez que eu fiz o esforço, ok? Mas se eu for fazendo isso aqui muitas vezes assim, né? Tem que ter um número de ciclos para ele quebrar, ok? Pronto, ele se quebrou. Ele se quebrou aqui, você pode ver que ele só está seguro pelo plástico agora, né? Pronto.
eu não consigo tracionar com cobre, né? Então, se ele partiu aqui, é porque só estava seguro pelo, pelo plástico. Então, vocês viram? Então, esse que é o fenômeno da fadiga, é você levar um material a se romper, mesmo trabalhando abaixo do limite de ruptura do material. Isso se dá devido a defeitos internos na peça, ok? Esses defeitos internos podem ser vazios atômicos ou inclusões, né, átomos que estão inclusos ali fora do lugar, ou trincas, microtrincas iniciais. Então, a fadiga ela depende da qualidade de fabricação do material. Por exemplo, a fadiga depende também do acabamento superficial da peça. Se ela for um acabamento bem liso, né, espelhado, ela tem o coeficiente, o coeficiente de... Ela fica mais difícil de se romper por fadiga do que uma peça com defeitos superficiais. Por que isso? Porque os defeitos superficiais, ele também a rugosidade, né, muito alta, é propício a microtrincas, a dar um início de trinca ali, essa trinca se propagar e levar a se romper. Então, por isso, os corpos de prova devem ser retirados do mesmo material com o qual a peça será fabricada. Se for um material fundido, se a peça for fundida, como, por exemplo, um bloco de motor de automóvel, né, a carcaça de bomba, que é fundido, aí você tem que fazer o corpo de prova para você poder descobrir a fadiga daquele material ali, o limite de fadiga, tem que ser fundido também. Se for um material forjado, como flange, por exemplo, entendeu? Que é forjado, alguns flanges, né, são forjados, flange de tubulação, aí o corpo de prova deve ser forjado também. Se for usinado, se for laminado, etc. Né? Essa aqui é o diagrama chamado diagrama SN. Tá vendo? Ó? Figura 6.2 do norte, o diagrama SN. S de estresse, né, de tensão, e N de número de ciclos. Ou também chamado da curva de Euler. O Euler é aquele engenheiro alemão lá que a gente viu na segunda aula aí, que foi o primeiro engenheiro a estudar a fadiga, certo? Ele fazia estudo da fadiga. Então, ele traçou esse diagrama aqui. Esse diagrama, gente, é o diagrama mais importante aí que a gente tem no nosso estudo de fadiga, certo? Esse diagrama, tensão, número de ciclos. O que significa esse diagrama aqui? Esse diagrama, essa linha vermelha, né? Significa o seguinte: se você tiver um carregamento estático, essa abscissa aqui é o número de ciclos, né? E a ordenada é a tensão. Se você tiver um carregamento estático, essa linha vermelha é o ponto em que a peça vai falhar, ou que o material vai se romper, certo? Então, se o carregamento for estático, o N aqui igual a zero, certo? O material vai se romper com SUT. Esse SUT é a tensão última, ou a tensão de ruptura, ok? Não sei se o livro lá que o professor de mecânica dos materiais usava SUT, mas é sigma último, né? Isso aqui é a tensão de ruptura. Se você for aumentando o número de ciclos, a tensão com que o material vai se romper, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, reduzindo, reduzindo, reduzindo. Aí, aqui tem um fato interessante. Quando n igual a 10 a sexta, olha o que acontece. Eu tenho uma linha tracejada vermelha a partir de 10 a sexta e uma linha contínua na horizontal aqui. Isso significa o seguinte: alguns materiais, eles têm, a partir de um certo número de ciclos, por volta de 10 a sexta, isso varia um pouquinho, tá? De material para material, de acabamento para acabamento, ou de processo de fabricação, dependendo do tipo que é. Mas em torno de 10 a sexta, ele não, a tensão que o equipamento falha não reduz mais com o aumento do número de ciclos.
Então, alguns materiais se comportam assim, como, por exemplo, os aços, certo? Os aços carbonos. Então, ele tem um limite de fadiga SE' existente para alguns materiais. Esse SE' é chamado limite de fadiga. Ele é o limite de fadiga para a vida infinita. Ou seja, é um limite em que, se o material trabalhar abaixo desse limite, ele tem vida infinita. Por exemplo, um virabrequim de um automóvel, por exemplo, o número de ciclo dele, de um virabrequim, da vida, durante toda a vida do automóvel, ele, ele chega aí, passa de 100 milhões de ciclos, entendeu? Então, o virabrequim, ele não pode ser projetado com materiais que não têm limite de fadiga com N. Tem isso aqui, né? Outros materiais não apresentam limite de fadiga. Então, um virabrequim não pode ser, por exemplo, de alumínio. Ele tem que ser de aço, ok? O aço ele tem essa característica de quando ultrapassam um determinado número de ciclos, em torno de 1 milhão de ciclos, aí a tensão que ele falha não reduz mais com o número de ciclos, certo? Outros materiais, porém, ele continua reduzindo a tensão da falha, tensão dele de falha, certo? Com o número de ciclos. Aí a literatura chama de SE', essa linha horizontal aqui, certo? Então, horizontal é o limite de fadiga. E existe também o limite de resistência à fadiga, que é o SF, é esse aqui, ó, SF', que é essa linha aqui. Por exemplo, esse SF é o seguinte, se eu quiser saber a tensão, o limite de resistência à fadiga para 10 a terceira, aí eu vou a 10 a terceira e tenho esse valor aqui que fica entre o SE' e o S última, certo? A tensão última e a tensão do limite de fadiga. Esse SE' e SF' é porque é o seguinte, é porque esses valores aqui, depois a gente vai ver que eles vão ser corrigidos com vários fatores, né, que influenciam a fadiga. Um deles, por exemplo, é a temperatura. Então, eu tenho aqui o meu diagrama obtido no laboratório, que eu obtenho o SE'. Mas se eu quiser saber o SE verdadeiro, tirando esse linha daqui, que o SE seria o SE final, o limite de fadiga final, eu tenho que aplicar os fatores de correção para isso que a gente vai ver daqui a pouco. Isso depende de quê? Depende da temperatura, corrosão, se tem ar muito úmido, tá? Então, esse aqui é resultado de laboratório, ok? Então, essa curva é a curva mais importante para a gente, para a fadiga aí, que é a curva SN, gráfico SN. Ó, os valores do limite de fadiga, que é o SE', que é essa linha horizontal, certo? E limite de resistência à fadiga, que é o SF', que é essa linha inclinada. Repare que a linha inclinada e a linha, o SF', e o SE', eles se coincidem depois de 10 a sexta para alguns materiais, ok? Definido para um número particular de ciclo, podem ser estimados a partir do limite de ruptura. Então, conhecendo-se o limite de ruptura do material, que é o S última, você pode determinar o limite de fadiga, ok? Então, nem sempre você tem que fazer os testes de fadiga para você poder saber qual é o limite de fadiga do material. Muitas vezes, com o limite de ruptura, você já consegue determinar o limite de fadiga. Isso por causa do trabalho inicial aí, depois outros vieram a colaborar, né? Trabalho inicial do Wohler, que é esse engenheiro alemão aqui, né, por volta de 1870, alguma coisa assim, século XIX, segunda metade do século XIX, ele fez esses testes e descobriu isso aqui, ok? Montou esse diagrama aqui. Como é que ele fez esses testes? Vocês lembram como é que ele fez esses testes? Como que são feitos os testes de fadiga?
Hein, gente? Eu espero Entendeu? não estar confundindo, mas se eu não estou enganado, aplica uma rotação e um peso na extremidade, que aí ele vai Isso, sofrer rotação, torção, compressão e flexão, se eu não estou enganado. exatamente, É exatamente. isso aí imagem mesmo. Isso aqui. O teste de fadiga, esse é um dos testes de fadiga. Esse teste aqui é o principal teste de fadiga, é o mais fácil de ser feito, né? Esse teste aqui, em que você coloca um eixo acionado por um motor e você coloca um peso aqui na ponta do motor. E aí você põe para girar isso aqui com rotação constante. Aí o que que acontece? O eixo, ele fica submetido à flexão, não é isso? Você tem aqui, ó, o ele fica submetido à flexão. Porque você tem uma carga, um peso aplicado nessa extremidade aqui, e tem uma força aplicada aqui, uma força e um momento aqui, não é isso? Aqui você tem um momento aqui aplicado para poder uma força e um momento para equilibrar com essa força aqui. E no eixo eu vou ter, quando ele está girando, a parte superior do eixo vai estar sujeita a tração e a parte inferior está sujeita a compressão. Quando o eixo gira 90 graus, aquela parte do eixo que estava submetida à compressão passa a ser tracionada e a parte que estava submetida à tração passa a ser comprimida. Então, com isso, tem um ciclo de carregamento, certo? O ciclo de carregamento aí, que é um ciclo dessa forma aqui, igual essa figura, a figura A aqui, alternado. Né? Eu tenho a tensão aqui, tempo, no gráfico tensão-tempo, a tensão positiva é tração e a tensão negativa é compressão, certo? Então, aquele eixo ali, uma região do eixo, né? Ela vai ficar submetida, ela vai ter exatamente esse comportamento aqui, um comportamento senoidal, certo? Ela vai ter um determinado ponto do eixo, vai estar com a tração máxima, aí ela vai reduzindo, à medida que o eixo vai girando, ela vai reduzindo, atinge a tração zero quando essa parte tiver girado 90 graus. Quando tiver girado 180 graus, ela vai atingir a compressão máxima e aí vai seguindo, se repetindo esse ciclo. Existem outros testes de fadiga, que é o teste de tração, né? Você pega uma peça e coloca ela para ser tracionada e comprimida. Se eu quiser fazer um teste de torção, você pode fazer como? Acelerando e desacelerando esse eixo. Se eu tirar esse peso aqui da extremidade do eixo, ele fica livre de carga, então, vai ter só o peso próprio, né? Mas supondo que seja um eixo robusto, em que você pode desprezar os efeitos do peso próprio. Se você acelerar e desacelerar, aí você vai ter um carregamento de torção, certo? Quando você está acelerando, ele tem uma torção num sentido. Quando você está freando, ele vai ter a torção no outro sentido. E aí você tem um teste de fadiga, então, de torção. Mas, porém, o teste mais fácil é esse teste com eixo em flexão. Esse é o mais fácil. E aí existem formas de você fazer uma correspondência entre um tipo de teste, o teste de flexão do eixo girante carregado com flexão, tem como você converter isso para quando é um carregamento de tração pura ou de torção, de flexão, tração, compressão, tem jeito de converter. Porém, começando aqui, né, para aço, então a gente está vendo aqui os critérios para estimar a falha por fadiga, né? Para aço, a gente tem o seguinte, ó, o limite de fadiga, que é o SL', ele é 50% do limite de ruptura. Isso, se o limite de ruptura for menor que 200 kPSI, ou 1.378 megapascal. Agora, se a tensão de ruptura for maior que 1.378 megapascal, aí o limite de fadiga ele fica estacionário em 100 kPSI,
ou 689 megapascal. Ou seja, esse gráfico aqui, ele mostra a relação entre a resistência à tração, que está na horizontal, aqui na abscissa, e a resistência à fadiga, que está no eixo das ordenadas. Então, foi observado isso aqui, ó, foi observado esse fenômeno. Quando você vai aumentando a resistência à tração, a partir de um determinado ponto, a resistência à fadiga não aumenta mais, ok? Ela para de aumentar com o aumento da resistência à tração, certo? Isso por quê? Porque a fadiga ela depende de defeitos internos, certo? Então, esses defeitos internos, eles, a partir de uma determinada, se crescer muito o limite de ruptura, os defeitos internos eles não são suficientes para aumentar, para deixar que aumente, né, o limite de resistência à fadiga. E aí você tem, então, esse fenômeno aí, ok? Então, você tem aqui. Agora, para ferro fundido e ferro forjado, aí o limite de fadiga ele é 40% do limite de ruptura, se o limite de ruptura for até 60 kPSI. E o limite de fadiga ele é 24 kPSI, se o limite de ruptura for maior que 60 kPSI. O mesmo formato gráfico lá, certo? Você começa aqui com a relação linear entre o limite de fadiga e o limite de ruptura. A partir de um determinado momento, você vê aqui, ó, 414 megapascal, que daria aqui assim, ele já começa a não seguir mais a linha, essas linhas, essa reta, né? Essa relação linear aqui. Uma coisa também, gente, de você observar é que os testes de fadiga, eles são dispersos, tá vendo? Ó? Por exemplo, isso aqui são essas bolinhas, esses círculos vermelhos aqui são resultados experimentais, certo? As linhas cheias são relação matemática, curva teórica, e os círculos aqui vermelhos são resultados experimentais, né? Aí você pode ver, não só o círculo, mas o círculo, as cruzinhas e os X também, triângulo. Você pode ver que eles são dispersos, tá vendo? Por quê? Porque isso depende da qualidade do material, de defeitos internos. Isso é probabilístico. Então, tem material, mesmo você fabricando material, o mesmo processo de fabricação, a mesma composição química do material, tudo mesmo assim tem um material que vai se romper. Vai ter uma ruptura mais alta, outra mais baixa, entendeu? Devido à questão probabilística, de defeito interno, isso é probabilístico, certo? Então, para alumínio, a gente tem o alumínio, veja bem, o alumínio ele não tem o limite de ruptura igual o aço. O alumínio ele segue essa linha vermelha pontilhada aqui, certo? Então, o limite de fadiga dele continua caindo com o aumento do número de ciclos. Por isso, eu tenho que definir o limite de fadiga do alumínio, não é o SE', como é esse aqui, ó. O SE' é essa curva horizontal. Ele não tem esse SE'. Ele vai ter só o SF', só vai ter essa linha vermelha inclinada, certo? Por isso, o alumínio ele está definido dessa forma. O limite de resistência à fadiga dele para o N igual a 5 vezes 10 à oitava é igual a 40% do limite de ruptura. Isso se o limite de ruptura for menor que 48 kPSI. E o limite de resistência à fadiga nesse ciclo de 5 vezes 10 à oitava é igual a 19 kPSI. Constante, né, se o limite de ruptura for maior que 48 kPSI. Então, observe que para o material que não tem limite de fadiga,
limite de fadiga, eu tenho que definir qual é, quando eu coloco essa equação, eu tenho que definir qual o número de ciclo que eu estou me referindo, ok? Então, as ligas de alumínio, o gráfico estão aqui também, gráfico tipo aquele que relaciona a resistência à fadiga com a resistência à tração. E para o cobre também não tem limite de fadiga, não tem, você não consegue fazer o cobre para a vida infinita, né, com carregamento cíclico, ok? Isso aí, para o engenheiro mecânico, o que é interessante aí o engenheiro mecânico conhecer? Se ele for fazer uma peça que vai trabalhar com número de ciclos muito alto, né? Você não pode fazer de cobre e nem de alumínio, ok? Tem que fazer de aço. É claro, isso para um número muito alto, né? Porque você pode ver aqui, ó, que se você fizer, por exemplo, uma peça que vai ser sujeita a um carregamento dinâmico de alumínio, como por exemplo um avião. Um avião é feito, muitas peças aí são feitas de alumínio, né? Por exemplo, a, a asa do avião é feita de alumínio, a fuselagem, certo, é feita de alumínio por causa da questão do peso, né? O avião não ficar tão pesado. Se fosse de aço, o peso seria muito maior. Então é feito de alumínio. Mas o que você pode aprender daqui, ó? Se você, por exemplo, faz projeta um avião, as peças de alumínio, elas vão ficar submetidas a ciclos, mas, por exemplo, ela não pode... Imagine que você coloca lá, projeta para que a tensão na peça, ela chega a 50% do limite de ruptura. Não, 50% não, o alumínio é 40%, né? Vamos supor que chega a 40% do limite de ruptura. Então, você tem que ver qual o número de ciclo que você pode trabalhar aqui com a peça para ela não se romper. Não pode ser infinito, tá vendo? Vai ter que ter um determinado limite, um número limitado de ciclo aí, ok? No avião, a turbina, né, que é a parte ali mais sujeita a as esforços maiores e tem um número de ciclo muito alto, ela é feita de aço inoxidável. E a turbina, ela gira bem, a velocidade de rotação dela é bem alta, tá? Uma turbina de avião. Sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil RPM. Eu, uma vez, trabalhei no projeto fiz um projeto de um turbocompressor, e aí é um compressor de gás natural acionado por uma turbina a gás, né? Uma turbina, a potência é muito alta, né? A potência já tinha ultrapassado aí as potências que normalmente um motor de combustão trabalha, né? A potência da turbina lá era de 9 megawatts. E a turbina tinha 11 mil RPMs. Ou seja, a velocidade é bem alta. É exatamente pela velocidade alta da turbina, velocidade de rotação muito alta da turbina, é que ela dá uma potência alta para um peso pequeno, entendeu? A rotação alta da turbina que faz com que ela consiga produzir uma grande potência com uma máquina relativamente pequena, certo? Aí se torna interessante para trabalhar com isso no avião, né? Relação grande potência para pequeno peso. É interessante você trabalhar aí numa aeronave. Então, o cobre também, você vê que o cobre aí como é que se calcula a fadiga, o limite de fadiga do avião, do cobre. Agora aqui, os fatores de correção para a resistência à fadiga ou limite de fadiga teórico. Como eu falei, a fadiga ela depende de vários outros fatores, certo? Depende da temperatura, do meio ambiente, né, se tem umidade, o efeito de corrosão, entre outras condições de ensaio e as condições que a peça estará submetida no futuro, as condições reais. Devem ser levadas em consideração, além das diferenças na maneira de aplicação do carregamento. Além da maneira de aplicar o carregamento. Por exemplo, que maneira é essa? Se você fez um teste lá, os testes de fadiga lá, os principais, eu falei que são feitos com eixo sujeito a flexão, certo? Então, se na prática você vai ter um carregamento de torção,
e o seu limite de fadiga levantado no laboratório é de flexão, você tem um carregamento de torção, você tem que levar isso em consideração. Na prática, essas variáveis aqui, elas atuam no sentido de diminuir o limite de fadiga, ok? Então, enquanto você tem esse aqui, ó, quando eu uso SE', é o valor teórico, valor de laboratório, tá? Na prática, eu faço uma correção, vou usar aqueles fatores lá para corrigir, e esses fatores, eles são iguais ou menores que 1. Ok? Eles tendem a diminuir, a tendência é diminuir o limite de fadiga. Os limites de fadiga SE' e limite de resistência à fadiga SF', podem ser calculados com fatores de correções para a influência dessas grandezas. Como que é feito isso? Ó, o limite de fadiga, o SE corrigido, ele o limite de fadiga levantado experimentalmente no laboratório, certo? Multiplicado por diversos fatores, multiplicado por um coeficiente de carregamento, um coeficiente de tamanho. Por exemplo, você fez um eixo lá no laboratório, um eixo com a dimensão de 75 milímetros de diâmetro, certo? Aí, se a sua peça original, real, ela tem 200 milímetros de diâmetro, isso influencia, isso muda o coeficiente de fadiga. Então, tem um coeficiente de tamanho. Um coeficiente de superfície. Geralmente, o teste de fadiga ele é feito com um eixo cujo acabamento dele é um acabamento bem liso e do tipo espelhado. Isso para quê? Porque os defeitos superficiais, eles tendem a aumentar a fadiga, né? Eles são propícios ali a ter início de trinca. Então, os testes de laboratório, normalmente, eles são feitos com material com a superfície bem lisa, do tipo espelhado. Um coeficiente de temperatura. A temperatura, o aumento da temperatura tende a reduzir o limite de fadiga. Os testes de laboratório normalmente são feitos a temperatura ambiente, né, em torno de 25 graus. Então, se o seu material vai trabalhar, por exemplo, imagina um eixo de virabrequim. Você faz o teste lá do material no laboratório com 25 graus, certo? E o eixo de virabrequim, ele trabalha o quê? Em torno de uns 100 graus aproximadamente. Não? O motor do carro ali, a temperatura da água do motor, né, é de 90, em torno de 92 graus, a temperatura da água. Então, o motor fica mais ou menos nessa próxima aí desse valor aí, né? Então, imagina um virabrequim trabalhando a 100 graus, então você tem que levar em consideração o coeficiente de temperatura. O coeficiente de confiabilidade, que é esse aqui, ó, da confiabilidade do sistema. E mesma coisa, né? O limite de resistência à fadiga, ele também depende desses fatores aí todos que tendem a diminuir o limite de fadiga. Eu uso SE para o aço, que tem um limite de fadiga. Ele pode ser projetado para a vida infinita. E usa o SF para aqueles materiais que não têm vida infinita, igual cobre ou alumínio. Primeiro, aqui no efeito da solicitação. As relações, essas relações anteriores aí, se referem a ensaios sobre flexão rotativa. Flexão rotativa flexão rotativa é esse carregamento aqui, que é o mais comum que tem, certo? Então, esses ensaios aí anteriores, eles se referem a um ensaio de flexão rotativa. E aí, se o carregamento for diferente, você tem que usar um fator de correção, certo? Se for um carregamento de flexão, o coeficiente de carregamento é igual a 1. Se for força normal, o carregamento é 0,7, o coeficiente de carregamento é 0,7. Se for torção pura, o coeficiente de carregamento é igual a 1.
Então, você vai pegar esse coeficiente de carregamento aqui, conforme for a força, e vai jogar nessa equação aqui, ok? Para calcular o limite de fadiga. O efeito do tamanho. Os corpos de provas, eles são feitos com padronizado aí com eixo de 0,3 polegada de diâmetro. Aí, se a peça real, o diâmetro for menor que 0,3, o coeficiente é 1. Se for entre 0,3 a 10 polegadas, o coeficiente você calcula, tem uma equação para calcular o coeficiente de tamanho, tá vendo? Você tem que pegar esse coeficiente aqui, calcular ele e jogar nessa equação de calcular o limite de fadiga, ok? Aqui você tem aqui, ó, o coeficiente de tamanho está aqui. E aí, 0,869 o diâmetro elevado a menos 0,097. E se o diâmetro for entre 8 milímetros e 250 milímetros, o coeficiente de tamanho é calculado assim, 1,189 vezes o diâmetro, é uma função do diâmetro aqui, né? Você tem uma função do diâmetro. E para tamanhos maiores, se o tamanho for maior que esses dados aqui, aí usa-se o coeficiente igual a 0,6. Ou seja, imagina só, se todos os outros coeficientes aqui for igual a 1, e você tiver com essa situação aqui, que o seu diâmetro da peça, ou diâmetro equivalente, né, se não for uma peça circular, se for o coeficiente for de 60%, então você jogaria aqui no aço, ó, você teria 50% vezes 60%, daria 30%. Então, significa que o seu limite de fadiga seria 30% do limite de ruptura. Ok? Os dados experimentais coletados nos ensaios nos quais essas equações se baseiam foram obtidos a partir de peças de aço. Sua precisão para metais não ferrosos é questionável. Então, foi obtido aqui para aço, né? Os estudos, a maior parte dos estudos para fadiga é com aço, né? Normalmente, os engenheiros aí têm preferência para usar aço quando você tem quando você tem peças que estão sujeitas a carregamento dinâmico com altos ciclos, tá bom? Se for baixos ciclos, aí pode-se usar também alumínio, cobre, né, e outros. Agora, altos ciclos, a preferência é usar aço, pode ser o aço carbono ou aço inoxidável, né, em caso de que você tenha sujeito a corrosão ou alta temperatura, aí usa-se o aço inoxidável. São válidos para peças cilíndricas. Aqui, a questão do tamanho ainda é o seguinte, se esse aqui é válido para peça cilíndrica. Se a peça não for cilíndrica, aí tem uma forma de calcular um diâmetro equivalente com essa equação aqui em função do diâmetro da peça. Você faz uma equiparação aqui, né? Onde a 95 aqui é a parcela da área da seção transversal não circular que está sujeita às tensões entre 95 e 100% da máxima tensão atuante na seção. Então, se não for circular, tem que fazer uma conversão para fazer o cálculo da fadiga. Depois a gente vai fazer uns exercícios aqui na próxima aula sobre isso aí. Aqui tem também algumas geometrias, certo? Essas geometrias, para você jogar nessa equação aqui, eu tenho, por exemplo, esse A95 aqui, que é a área correspondente a 95% da tensão. Você tendo esse A95, joga aqui esse valor, né, e calcula o diâmetro equivalente. Aí, com o diâmetro equivalente, você faz essa comparação aqui para ver qual o coeficiente de tamanho que vai ser utilizado, ok? Então, aqui tem algumas peças, né, qual é a seção circular maciça ou oca, um canal, uma seção retangular maciça e uma viga I. Então, o fator A95, né, da área aqui, de 95% da tensão, está aqui para você pegar esse valor e jogar aqui nessa equação. Efeito de superfície.
O corpo de prova ele é feito com material polido, certo? Com acabamento espelhado para impedir imperfeições superficiais atuem como intensificadores de tensão. Quanto maior a rugosidade da superfície, mais sujeito a menor vai ser o limite de fadiga do material. Por quê? Porque mais sujeito ali a trinca inicial, né? Ele está devido às imperfeições na superfície. Normalmente, não é prático realizar esse tipo de acabamento por inteiro em uma peça real. Na peça real, você não usa esse tipo de acabamento. Não é prático, né? Fica caro você fazer. Imagina, cada peça que você for usar na prática, cada parafuso, o eixo vira-boletim que você for usar, se você tiver que fazer um acabamento polido na peça, isso fica caro. Então, o que se faz, então? Usa-se aí um coeficiente de superfície para corrigir o limite de fadiga. Os acabamentos mais grosseiros diminuem a resistência à fadiga devido à introdução de concentrações de tensão e ou alteração das propriedades físicas da camada superficial da peça. Para os ferros fundidos, pode-se atribuir um coeficiente de superfície igual a 1. Não é porque o acabamento do ferro fundido é bom, não. É porque é o contrário. É porque o ferro fundido ele tem um monte de imperfeições internas, certo? Então, essas imperfeições internas, ou seja, a ideia, a lógica seria o seguinte: as imperfeições na superfície, elas não são piores do que as imperfeições no interior da peça. E como na hora que é levantado, aqui, ó, na hora que foi calculado para ferro fundido ser 40% do limite de ruptura, então já está levando em consideração os defeitos internos da peça, certo? Então acaba que os defeitos superficiais, eles não são piores que os defeitos internos, então você pode usar um coeficiente de superfície igual a 1. Aqui, os fatores de superfície para diversos tipos de acabamento superficial para aços. Aqui tem o coeficiente de superfície, né? Aqui eu tenho um caso, que é o do ferro fundido. Aqui tem diversos casos nessa figura aqui. Seria a figura 6.26 do livro do Norton, que é o livro do Projeto de Máquinas do Norton, que eu uso como livro de referência aqui, certo? Então, aqui tem, para diversos material, certo? O espelhado, polimento espelhado, o coeficiente é igual a 1. Seria essa linha, essa parte superior do gráfico aqui, ok? E aqui está a dureza Brinell. A dureza Brinell aqui no eixo horizontal superior. No eixo horizontal inferior, resistência à tração é o S última. E aqui na ordenada, o fator de superfície, coeficiente de superfície, né? Que varia de 0 até 1. Então, eu tenho para material polimento retificado ou comercial, já diminui um pouco o coeficiente de superfície. Ele é constante aqui com o aumento do limite de resistência à tração. Depois, a partir de 160 kPSI, começa a reduzir aqui o coeficiente de superfície. O material usinado, está aqui nessa, tá vendo? O coeficiente de superfície sempre reduz com o aumento do limite de ruptura. O material laminado a quente tem um coeficiente menor ainda, forjado. O corroído em água corrente, água de torneira. Corroído em água salgada. O material corroído ele tem menor superfície, tem menor resistência à fadiga. Supõe-se que a fadiga não é um fenômeno ainda, né? Ela foi bastante estudada, a gente tem bastante informação dela, sobre a fadiga, mas existem pontos ainda a serem duvidosos ainda. Alguns autores supõem que a questão da corrosão, a influência da corrosão na fadiga, é devido que a corrosão ela causa um aumento da rugosidade superficial, certo? Você pega uma peça corroída, pega uma peça nova, você vê que a superfície dela é bonitinha, certo? Você pega uma superfície aí já com um grau de corrosão avançado, a superfície dela
é bem cheia de defeitos, né? A rugosidade é muito alta. Então, ele supõe que isso propicia muito aumento de início de trinca, certo? E aí reduz o limite de fadiga. Aqui o fator de superfície em função de rugosidade superficial e da resistência à tração, onde RA é a rugosidade superficial média, dada em micropolegadas. Aqui, se eu tiver, por exemplo, a rugosidade da superfície em micropolegadas, é uma forma de estimar o coeficiente da superfície, ok? Por exemplo, se aqui o RA em acabamento superficial, né, em micropolegada. Então, se tiver micropolegada, por exemplo, igual a 2000, você vê que quanto menor for a rugosidade, ó, a rugosidade que varia de 2000 aqui na linha inferior até 1 na linha superior. Então, quanto menor for a rugosidade, mais alto é o coeficiente de superfície. Por exemplo, com a rugosidade igual a 1, uma micro polegada, o fator superficial é 1, ok? Pode ver aqui, ó, o fator superficial é 1. Ele começa a cair um pouquinho lá, com um limite de ruptura muito alto. Em uma rugosidade muito alta, né, a rugosidade de 2.000 micropolegadas, ou 2.000 micropolegadas, seria o quê? Duas milipolegadas, né? 2.000 micro é 2 mili. 2 milipolegadas. Isso aí dá, vamos ver que uma polegada é 25,4 milímetros, né? Dividido por 1.000. Ó, peraí, fazendo uma conta aqui. Ó, uma milipolegada dá 0,02 milímetros. Então, 2 milipolegadas dá 0,05 milímetros. Então, essa rugosidade mais alta aqui é 0,05 milímetros. 0,05 milímetros, ok? Só lembrando aqui, né, a rugosidade, ela afeta também lá, quem já fez aí mecânica dos fluidos 2, ela afeta o fator de atrito. O fator de atrito lá do diagrama de Moody, ele depende da rugosidade também, certo? Então, você tem essa... Só para vocês fazerem uma ligação aí com rugosidade, né, da importância da rugosidade da superfície. O coeficiente superficial, né, o C superficial, pode ser obtido de forma alternativa em função de tensão de ruptura pela equação. Ele pode ser obtido por essa equação aqui, que é em função do parâmetro A e do parâmetro B e do limite de ruptura, certo? Isso aqui, se o coeficiente, se essa equação aqui resultar no coeficiente de superfície maior que 1, aí você usa igual a 1, porque o coeficiente de ruptura não aumenta o limite de fadiga, certo? Então, o maior valor dele é 1. E aqui nessa tabela, dada lá pelo livro do Norton, ele tem alguns valores para o coeficiente A e para o expoente B, ok? Que é o acabamento superficial. Aí você tem aqui o retificado, o valor de A e o valor de B, ok? Se você for calcular em megapascal e se você for calcular em quilo-PSI, aí tem os valores aqui para cada um, certo? Aqui no nosso curso eu vou dar sempre preferência para a gente calcular as coisas em SI, tá bom? Em megapascal. Aí para o aço retificado, tem esses valores dos parâmetros, né? O aço usinado ou estirado a frio, o laminado a quente e o forjado. Depois a gente faz uns exercícios aí aplicando esses valores aí, ok? Tratamento superficial, como eletrogalvanização com certos metais, podem reduzir drasticamente a resistência à fadiga, como mostra a figura abaixo para revestimento com cromo. E a galvanização com metais maleáveis parece não comprometer significativamente a resistência à fadiga.
Então, aqui tem a tensão alternada, o ciclo tem a falha, sem revestimento e com revestimento. Com revestimento, ele leva a uma redução do limite de fadiga. Então, o efeito do revestimento com cromo é resistência à fadiga, né? Ele leva a uma redução. Ok? Efeito da temperatura. Como eu falei, os ensaios são no laboratório normalmente são feitos com temperatura ambiente, né? A tenacidade, o material ele reduz a sua resistência de maneira geral, né? Com a temperatura, ok? O limite de fadiga na curva lá adjacente desaparece a alta temperatura, fazendo com que a resistência à fadiga continue a diminuir com o aumento do número de ciclos. Essa curvatura que você tem aqui, vou voltar aqui, ó, no diagrama SN, que eu tenho essa inflexão aqui, certo? A curva o limite de fadiga, o limite de resistência à fadiga, ele vem caindo com o aumento do número de ciclos. Com o aumento de temperatura, a tendência é que ele continue nessa linha aqui, ao invés de parar de cair com o número de ciclos. Entendeu? Isso aqui que o Nando está falando. Tem essa característica. A resistência ao escoamento decai continuamente com temperaturas acima da temperatura ambiente. Em alguns casos, isso pode provocar o fenômeno do escoamento antes mesmo da falha por fadiga. Isso se a temperatura for muito alta. Nas temperaturas acima de aproximadamente 50% da temperatura de fusão absoluta do material, a fluência passa a ser um fator significativo para o comportamento do material da peça e a abordagem do modelo tensão número de ciclos não é mais válida. Mas é claro também, né, a fluência ela ocorre para o aço carbono, em torno de 580 graus, 600 graus aproximadamente. Ocorre o fenômeno da fluência, né, que é o fenômeno ali que o aço ele perde a sua característica de resistência mecânica. Ele escoa, certo? Ele escoa. Então, ocorre esse fenômeno da fluência. Mas, é claro, o aço carbono ele é usado aí até 500 graus aproximadamente, entendeu? Como material usado para resistência mecânica, certo? Se você tiver temperaturas mais altas do que isso, mais do que 550 graus, aí já passa a ser o aço inoxidável, que é o caso lá do uso em turbinas, por exemplo, turbinas a gás, onde a temperatura chega aí na ordem de 1.300 graus Celsius, ok? Aqui as equações para o cálculo do coeficiente de temperatura. Então, até menor que 450 graus, o coeficiente de temperatura é igual a 1. Então, você vê que tem uma folga boa, né? Dá para trabalhar com aço, com material. Até 450 graus, o coeficiente ainda é 1. A partir de 450 graus, que ele começa a reduzir, então, o limite de fadiga. A temperatura começa a reduzir o limite de fadiga, tá vendo? Entre 450 graus, entre 450 graus e 550 graus, aí o coeficiente de temperatura é dado por essa equação aqui, né, em função da temperatura. Aqui em Fahrenheit, é uma equação parecida, porém outra unidade, certo? Alternativa. E para o aço é isso aqui, de 450 até 550 graus. Depois de 550 graus, não é mais interessante trabalhar com o aço carbono, como eu falei, né? Por causa do problema da fluência. Tanto gente, a queda lá do World Trade Center, né, que foi aquele atentado lá em 2001, que aconteceu lá com o World Trade Center, o laudo lá que os engenheiros fizeram sobre a queda do prédio foi devido à fluência. A estrutura do prédio é de aço carbono e o impacto do avião ele não foi suficiente para derrubar o prédio. Eu assisti a queda do segundo prédio, eu assisti ao vivo. Né? Vocês estavam pequenininhos ainda, né? Talvez nem... Acho que já tinha nascido, né? Foi 2001.
mas vocês estariam bem pequenos ainda, neném, criancinhas ainda, né? Eu assisti a queda, o primeiro impacto, o primeiro prédio foi atingido, aí a televisão começou a transmitir já, enquanto estava transmitindo as imagens lá da primeira torre, aí a segunda torre foi atingida e passou ao vivo isso aí, né? Eu assisti. Mas naquele caso ele foi o seguinte, o avião ele atingiu o prédio a uma determinada altura, tudo já calculado pelos pessoal aí terroristas aí, e aí o tanque cheio, né, o tanque de combustível do avião cheio, carrega muito combustível, carrega aí na faixa de 30 toneladas de combustível, um avião carrega. Aí bateu e causou incêndio. E o incêndio foi aumentando a temperatura da estrutura. Quando chegou aí acima de 550 graus, ocorreu o fenômeno da fluência, que é o aço perder completamente sua resistência mecânica. E aí o prédio veio a cair. Okay? É uma história aí da questão da fluência. O efeito do ambiente. O ambiente ele pode ter efeitos significativos na resistência à fadiga. Aqui tem, nesse gráfico aqui, a tensão de ruptura e o limite de fadiga. Aí tem o seguinte, nessa linha preta aqui é com ar, todos os aços, né? E a linha vermelha é aços cromados em água pura. Então, a linha vermelha pontilhada é aço cromado em água pura. E a linha vermelha aqui é aço de carbono de baixa liga. Então, você vê que no ar, o limite de fadiga tem um valor bem mais alto do que ele na água, tá vendo? Então, isso aí influencia bastante. E aqui nesse outro gráfico, tem aqui também os ciclos de falha de fadiga, né, tensão alternada. E aí o seguinte, o material aqui, nesse experimento, quando ele está no vácuo, ele tem uma tensão mais alta, tá vendo? A tensão para falhar mais alta. Com ar já reduz um pouquinho, ou seja, até mesmo o ar ele já causa um pouquinho ali de corrosão, né, devido ao oxigênio que tem no ar, um pouquinho de oxidação ali. Depois, o material saturado em água, ele reduz mais ainda o limite dele de fadiga. E o que está sujeito à corrosão, ele tem o seu limite de fadiga reduzido mais ainda. Ok? Então, é a influência aí do meio ambiente. Ok? No laboratório, normalmente os testes são feitos em ar, não é isso? No ambiente do ar. O ar em laboratório, normalmente esse ar, ele é bem seco, tá? Porque você tem lá um sistema de ar-condicionado. Eu mesmo fiz meus testes lá no laboratório e a gente fazia com ar-condicionado. Então, a umidade ali é da faixa de 30%, 40%. E a umidade aqui no Espírito Santo, gente, a umidade assim, de norma, né? É em torno de 60%. 60%, isso aí varia, né, claro, mas aí a média, quando você vai fazer um projeto, por exemplo, de ar-condicionado, um projeto de torre de resfriamento, né, então você tem que pegar a umidade local do ambiente, e a umidade aqui no Espírito Santo é em torno de 60% a 65%. Lá em Manaus, por exemplo, é 90%. Eu já fiz projeto lá para Manaus, no Amazonas, na verdade, né, o gasoduto Urucum-Manaus. Aí, na hora de especificar os equipamentos, você tem que levar em consideração a umidade local. A umidade lá é 90%, 92%, entendeu? É bem alta. Então, lá em Manaus, por exemplo, se eu for fazer um projeto de uma instalação em Manaus, vai ficar em Manaus, o coeficiente de fadiga dela vai ser menor do que o coeficiente de fadiga de um equipamento que vai trabalhar aqui no Espírito Santo. Por quê? Porque aqui a umidade é mais baixa, está menos sujeito à corrosão. E lá é mais alta, né? Você está mais sujeito à corrosão e a maior corrosão faz cair o limite de fadiga. Os únicos tipos de aço que mantêm alguma resistência em água são os aços cromados.
incluindo os ácidos inoxidáveis, né? Já que o elemento de liga confere proteção contra corrosão. Para ácido carbono e ácido de baixa liga em água pura, a relação entre SE e esse último deve ser modificada com essa aqui, né? Para ácido carbono, o limite de fadiga é 100 megapascal para ácido carbono em água pura. Em vez de usar esse gráfico, você usa essa relação aqui. Agora, o cálculo da resistência à fadiga corrigido, do limite de fadiga corrigido, né? É o seguinte, como é que a gente calcula, então, o limite de fadiga? Tem esse gráfico aqui, que eu já mostrei para vocês no início lá, tem o gráfico, é o diagrama SN. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, com 10 a terceira ciclos, imagine que o meu limite de fadiga é SM, chamar de SM aqui, ok? E aí, esse limite vai reduzindo com o número de ciclos, e 10 a sexta ciclos, ele se torna constante. Então, tem o SE, que é o limite de fadiga. Nesse outro gráfico, é um gráfico mais geral, em vez dele com 10 a sexta, ele modificar aqui. Imagina que ele seja contínuo aqui, ok? A queda do limite de fadiga com o número de ciclos. Então, para esse gráfico, eu tenho o seguinte, essa linha aqui, esse gráfico aqui, ele é logarítmico, né? Então, essa linha aqui no gráfico, a equação dela é dessa forma aqui. A tensão, que depende do número de ciclo, depende de N, é igual a uma constante vezes o número de ciclo elevado a outra constante, ok? Ou eu posso escrever aqui na forma de log, né? O logaritmo, eu posso aplicar log nessa equação aqui. O logaritmo de S, da tensão, é igual ao log de A mais B log de N. Aqui eu uso a propriedade de logaritmo, né? O B desce multiplicando log de N. Essa equação aqui, gente, é a própria equação de uma reta, ok? É similar à equação de uma reta, na verdade, né? Nesse caso aqui, no gráfico log-log, se eu chamar isso aqui de y, eu teria y é igual uma constante vezes x vezes outra constante, a relação linear, né? Certo? Y é igual a B, não, ax mais b, aquela equação da reta lá, quando tem uma relação linear, você pode chamar assim, né? Y é igual a x mais b. Então, seria essa equação aqui. Bom, e aí como é que eu acho os valores das constantes A e B aqui, certo? Pelas condições de contorno. Então, se eu aplicar as condições de contorno, eu vou achar os valores de A e B. Daí, eu tenho o seguinte, nessa equação aqui, para N igual a 10 a terceira, eu chamei de SM, que é o limite de fadiga com 10 a terceira ciclos, que é com 1000 ciclos. E aí, quando eu jogo na equação aqui as condições de contorno, certo? Eu vou ter esse cálculo aqui. A constante B vai ser 1 sobre Z log de SM sobre SE. Esse SE, o SE é esse valor aqui, ó. O SE, veja bem, para poder achar uma reta, eu tenho que ter 2 pontos, não é isso? Lá da matemática, lá, para determinar uma reta, eu tenho que conhecer 2 pontos da curva, para achar a equação da reta. Os 2 pontos que a gente está propondo aqui com 1000 ciclos, eu tenho a tensão SM, com 1 milhão de ciclos, eu tenho a tensão SE. Se eu aplicar dessa forma, a equação da reta. A constante B, eu substituindo as condições de contorno, eu tenho aqui, né, B igual a 1 sobre Z log de SM sobre SE, onde o Z é o log de N1 menos log de N2, onde o N1 aqui seria o
por 1.000 ciclos, e o N2 seria 1 milhão de ciclos. Ou eu posso ter uma outra condição de contorno, desde que eu conheça o valor de N1 e o valor de N2 correspondente a SM e SE. Ou seja, resumindo, para ter a equação que calcula a fadiga, basta eu conhecer 2 pontos da curva. Eu sei que ela é uma reta num gráfico log-log, é claro, sabendo que ela é uma reta no gráfico log-log, eu consigo determinar as constantes da equação da reta e consigo determinar a equação. Então, eu tenho isso aqui, ó, log de A é igual a log de SM, B log de N1 igual a log de SM menos 3 log de B. Onde esse 3 aqui, ele veio do log de 1.000. Log de 1.000 vale 3, não é isso? Essa tabela aqui é tranquila, o valor de Z, não é isso? O valor de Z, ele é log de N1 menos log de N2. Então, se eu considerar o valor de N1 igual a 1.000 ciclos, que é o ponto de partida aqui, aí mudando o N2, eu vario o valor de Z. Se o N2 for igual a 1 milhão, aí eu tenho log de 1.000 menos log de 1 milhão, o log de 1.000 é 3, o log de 1 milhão é 6. Então, 3 menos 6 vai dar menos 3, ok? E aí eu vai, se for 5 vezes 10 dá 6, você tem os outros valores aqui, que é tranquilo, que em calculadora lá você calcula rapidinho. Para o material sem limite de fadiga, definido com Sn igual a SF e N igual a N2, o alumínio, né, e o cobre, que se encaixa nessa situação aqui, que não tem limite de fadiga, os valores de Z correspondentes aos vários valores N2 são facilmente calculados por essa equação aqui. Se eu tiver um material que não tem limite de fadiga, aí eu tenho que especificar qual é o número de ciclos que eu estou usando para calcular o limite de fadiga. No caso do material que possui limite de fadiga, que é esse caso aqui, eu vou usar o N2, vai ser o ponto aqui onde tem a mudança da inclinação da curva, certo? Onde ela deixa de ser inclinada e passa a ser horizontal, na verdade. Para o material que não tem limite de fadiga, eu tenho que descrever qual é o limite, o número de ciclos que eu estou usando. E aí eu tenho a equação similar também, ok? Então, gente, é isso aí. Vimos aí o próximo passo agora. Em outra aula, eu vou fazer uma videoaula fazendo um exercício sobre a aplicação dessas equações aqui, tá bom? E aí tem uma lista de exercícios lá para vocês fazerem, ok? Então a gente vou fazer uma aula uma aula de exercício sobre isso aqui, uma videoaula, posto lá para vocês. Com essa videoaula, vocês vão fazer a lista de exercícios. A lista de exercícios, a maior parte dos exercícios, eu coloquei 10 exercícios lá, a maior parte são exercícios teóricos, né? Onde você vai consultar os slides que eu postei no AVA lá e responder, ok? E os cálculos, eu vou fazer uma aula de exercício para ensinar vocês aplicando essas equações aqui, para fazer acho que tem 3 exercícios de cálculo lá, entendeu? Na lista. Ok? Essa aula de exercício você vai publicar no YouTube ou vai ser em alguma aula ao vivo? Eu vou fazer a videoaula. Se vocês quiserem fazer que eu faça ao vivo, eu posso marcar com vocês, que eu vou ter que fazer até amanhã isso, entendeu? Porque a lista é para semana que vem, né? Eu teria que marcar com vocês essa aula, entendeu? Fazer a aula, vocês assistindo e gravar também. Vocês querem marcar? Não, eu perguntei, professor, só para saber mesmo que geralmente a gente está fazendo as nossas aulas de elementos na quinta-feira, né? Aí Aham. eu só mesmo perguntei, eu acho que, bom, pelo menos tem que ver o que a galera vai falar. Você publicando ela vai ser mais fácil mesmo por conta do tempo. Porque aí Tá, se for eu faço assim, eu publico a talvez aula, não bate na aula, slide. fazer assim, eu publico a aula e vocês assistem, e se tiver dúvida, vocês podem perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Tranquilo. Beleza?
Tranquilo, então, né? Então tá bom. Vamos acabar por aqui. Vocês têm dúvidas aí? Mais dúvidas ou questionamentos, comentários? Não, para mim tá tranquilo. Tranquilo? Alguém tem dúvida aí? Quem está na aula aí? Deixa eu ver. Deixa eu anotar aqui para anotar a presença. Tem o Israel, Bianca, Guilherme. Essa presença é só, na verdade, para passar para o pedagógico questão de acompanhamento, tá, gente? Porque falta mesmo lá no acadêmico, não pode, por enquanto, né, com a aula não presencial, não pode colocar, não. É mais para o acadêmico acompanhar, se tem gente desistindo, como é que tá aí, entendeu? Tem 4 alunos, então, aí, né? Israel, Bianca, Guilherme e Anderson, certo? Então tá bom, ficamos por aqui então, tá bom? Ok? Beleza, professor, valeu. Falou. Boa tarde, Nada para professor. vocês, não. Falou, boa Boa tarde. tarde, professor. Boa tarde.